Pessoal, algumas pessoas me perguntam o que é a terapia sistêmica individual, sobretudo se a nossa formação ensina terapia sistêmica individual. Então, eu vou explicar para vocês dentro da minha compreensão o que é. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de família e casal. Você tem aulas aqui ao vivo, vários professores, trabalhamos com tríplice chave de leitura, você aprende teoria sistêmica, psicanálise de família associada à psicanálise winnicottiana e ainda os estudos psicossociais. Temos professores das 3 grandes abordagens. Você ainda pode optar por fazer estágio com supervisão. O nosso curso, a nossa proposta, como eu falei, é ensinar teoria sistêmica, associado a 2 outras abordagens. Teoria sistêmica individual ou terapia sistêmica individual. Se a gente parar para pensar, o que é a teoria sistêmica? É um conjunto de abordagens que vai estudar os sistemas. O sistema parental, são os pais, o sistema conjugal, o sistema familiar enquanto rede nuclear, familiar enquanto rede extensa, o sistema cultural, o sistema de trabalho da pessoa. Então, sistemas são grupos onde você tem vários elementos que se interconectam. E nessa interconexão, aquele grupo caminha, ok? Sofrendo naturalmente as vicissitudes ou os inputs, as entradas do meio e se reorganizando a partir daquelas diversas entradas. São os sistemas. Isso de uma forma resumidinha. Terapia sistêmica individual é a terapia que vai olhar para o atendimento de uma pessoa só, cuidar, na verdade, de uma pessoa só, a partir desse olhar sistêmico. Então, o seu cliente individual está falando sobre a sua família de origem ou sobre o seu casamento na terapia, no horário dele. E você, enquanto profissional, tem uma compreensão mais ampla dos sistemas e vai escutar o que o seu cliente está trazendo já com uma compreensão maior do como funcionam os sistemas. Porque os sistemas têm um funcionamento que não é padrão para todos os sistemas, cada sistema funciona de uma determinada forma, mas existem, digamos, se eu puder, eu ia falar regras, mas eu vou mudar para parâmetros. Existem parâmetros que ajudam a gente a compreender o funcionamento dos sistemas. Você vai compreender quando um sistema está coeso, quando um sistema se desequilibra, como eu falei, frente a um input, quando um sistema se reequilibra, entre outras questões. Você vai compreender também os subsistemas dentro daquele sistema, como eles estão organizados, qual é o vínculo, né, a aliança, o elo que liga os subsistemas, se é um sistema com que tipo de hierarquia predominante, se sofre muito efeito de triangulação ou não. Isso tudo eu estou trazendo para vocês a teoria sistêmica das primeiras escolas, tá? Então, quando o seu cliente estiver falando da vida dele, da relação dele no trabalho, as relações afetivas, a relação com a família ou a família de origem, você já tem uma compreensão de vários elementos que compõem e que ajudam o sistema a funcionar. Essa é a sua compreensão. Terapia sistêmica individual, tá? Além dessa compreensão, o terapeuta sistêmico,
e aí você pode ampliar, seja o terapeuta sistêmico individual ou de família e casal, porque quando você estuda a terapia de casal e família, que é um sistema maior, naturalmente o elemento menor, que é o indivíduo, está aqui dentro desse grupo maior. Então, quando você estuda terapia de casal e família, você vai saber tratar de um elemento na sua clínica individual, a partir do olhar sistêmico. Então, como eu falei, além do conteúdo, dos conceitos, da abordagem sistêmica das primeiras escolas, que a gente chama a abordagem de primeira ordem, o profissional também, o sistêmico, o profissional sistêmico, também vai saber como conduzir a sessão com o seu cliente. Isso é muito importante. Porque aí a gente já vai falar das abordagens pós-modernas ou abordagens de segunda ordem dentro da terapia sistêmica. Então, tem escolas pós-modernas que vão cuidar, cujo foco dessas escolas é a intervenção, não é um nome muito bom, mas é a relação, é o melhor nome, do profissional com o seu cliente individual, cliente casal, cliente família. E aí, gente, nessa relação, ela não se dá de qualquer jeito. Tem estudos para a gente aprender como fazer a melhor interação. Olha só, cada cliente vai trazer uma história. Cada cliente é especialista na sua história, na sua trajetória. Nós não sabemos, eles sabem. A gente apenas vai estudar esse processo de interação com o nosso cliente, seja indivíduo, casal, família ou grupo. Porque existe um processo de interação onde nós profissionais nos colocamos com o cliente, que é uma abordagem dialógica. Ela é junto com, não é sobre. O nosso conhecimento, ele não encampa a história do cliente. Ele apenas faz fundo para nós que compreendemos, que escutamos. Compreendemos a partir também da nossa história, da nossa trajetória, dos nossos estudos. Mas é fundo. Para além desse fundo, existe uma relação que precisa ser bem estabelecida, na medida, obviamente, do possível, para a gente conseguir ajudar, que também é uma palavra que eu não gosto, para a gente conseguir caminhar junto com o nosso cliente, é melhor, a partir do que ele traz, das interrogações que ele traz para o processo psicoterapêutico. Então, ele vai trazer as suas interrogações, as suas dúvidas. A gente tem um conhecimento fundo e a gente vai caminhar com o nosso cliente a partir da abordagem sistêmica, que se encampa para o indivíduo, o casal, a família ou os grupos. E nesse espaço com, que é um sistema terapêutico, o processo inicia e tem andamento. Nós temos na nossa formação várias aulas, é uma das ênfases da nossa formação, várias aulas sobre como nos relacionar com o nosso cliente. Por isso que eu falo e repito, cuidado com as técnicas. A técnica é boa, mas a técnica não se sobrepõe ao processo relacional, que é você, profissional, compreender a história do seu cliente e saber se relacionar.
Não existe uma fórmula mágica para saber se relacionar, mas existem parâmetros para a gente saber escutar, deixar a história entrar na gente, fazermos um diálogo interno com aquela história e cuidarmos para manter esse diálogo. Em outras palavras, fazer uma devolução daquilo que a gente escutou, que também não é uma boa palavra, devolução, mas passa por devolver, no sentido de articular, né? Falar com a pessoa que você entendeu, fazer perguntas adequadas. Temos aulas sobre perguntas, como construir perguntas, tá? Então, quando a pessoa chega perguntando o que é uma terapia sistêmica individual, é a mesma terapia de casal e família, só que focada para o indivíduo, assim que eu vejo. Gostaria de escutar as suas dúvidas.